Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do podcast Cineclube Matinal. Eu sou Roger Lerina, estou aqui no Estúdio Hall, em Porto Alegre, para comandar esse programa ao lado do meu querido amigo, jornalista, crítico de cinema, Marcelo Perrone, baita cinéfilo. E aí, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, Roger? Olá, pessoal. Legal. Vamos começar então mais uma edição, Marcelo. Vamos falar de algumas estreias de cinema que estão chegando em cartaz aí no Brasil nessa semana. E aqui, como a gente é cinéfilo, a gente gosta de tudo que é tipo de filme. Se o filme é bacana, se o filme é interessante, a gente curte, a gente não tem preconceito. A gente hoje vai falar tanto de cinema europeu, engajado com causas sociais, cinema com corte mais humanista, como também de cinema pipoca, blockbuster, filme de ação e também cinema brasileiro, né? Tem para todos os gostos hoje. Começar o nosso papo, Marcelo, falando de A História de Suleimane, um filme que me impressionou muito, está entrando, como eu disse, em cartaz essa semana, passou no Brasil antes no Festival Varilux de cinema francês, uma produção francesa, e que recebeu 4 prêmios César, né? O César é o principal prêmio lá do cinema francês, e no Festival de Cannes ele se destacou na mostra paralela Un Certain Regard, né? Um certo olhar, que é uma das mostras paralelas mais prestigiadas aí do Festival de Cannes, isso no ano passado, ganhou os prêmios de melhor, o melhor prêmio do júri dessa sessão especial, né? Un Certain Regard, e também melhor ator para o protagonista chamado Abu Sangaré. A história é muito comovente, é muito forte, acompanha o dia a dia, uns 3 dias mais ou menos, desse personagem chamado Suleiman Sangaré. Ele é um imigrante de Guiné, é um guineense que está procurando. Ele não tem documentos, ele chega a Paris indocumentado, né? E ele quer se legalizar. E ele vive de fazer entregas de comida em bicicleta, né? Por aplicativo. Só que a situação dele é totalmente instável e irregular, né, Marcelo? Porque ele chegou clandestinamente na França e está tentando, como eu disse, obter os papéis. A gente vai aos poucos sabendo que a tentativa dele vai ser para que ele consiga ser aceito como um exilado político, um refugiado político, que não é o caso dele. Ele saiu por questões de sobrevivência mesmo, de procurar uma nova vida e para fugir, depois a gente vai saber melhor disso, de uma realidade muito pobre, muito socialmente opressiva para ele, lá na Guiné-Bissau. Mas ele tenta se passar por um refugiado político. Então ele paga alguém, um compatriota, para instruí-lo para o que ele vai ter que dizer quando ele for fazer uma entrevista para ver se regulariza os papéis dele. Aliás, o filme todo se passa nas vésperas dessa entrevista que vai ser definidora da situação dele. E tem todas as outras questões da sobrevivência. Ele, por exemplo, ele não tem a permissão para trabalhar como entregador, ele também trabalha como clandestino, ele está alugando a permissão de um outro sujeito, que é um camaronense, né, dos Camarões, que também está manipulando com ele. Então é tudo uma situação muito... É uma panela de pressão que ele vive, a gente fica bastante angustiado. Aí tem as questões também pessoais dele. E esse ator que foi premiado lá no Festival de Cannes, ele está realmente sensacional. Ele também ganhou melhor ator, né, esse prêmio César. É um ator não profissional, né? É um sujeito que tem uma história muito parecida com o personagem que ele interpreta, esse Abu Sangaré. Ele tá incrível, ele tá cativante, porque a gente se solidariza muito com ele, com a situação precária, com os desejos dele, com a ingenuidade, com o bom coração, mas também com o desespero que toma conta dele a certa altura. Então é um filme muito legal, né, Marcelo? É impressionante, assim, esse tipo de produção do cinema francês, porque no caso, filmes desses que mostra, além de todo o drama de estar tentando ganhar a vida no outro país, de tu
também está sujeito a toda a série de infortúnios, né? De exploração, às vezes até por próprias pessoas que estão na mesma situação que tu, de perseguição da polícia, de outros marginais, da rede de solidariedade que se forma no seu entorno, ao mesmo tempo todos os perigos que se oferecem. E eu acho muito rico no cinema francês a forma como eles lidam, porque digamos, vamos dizer, uma chaga da sociedade francesa, essa questão da imigração, principalmente dos países das suas ex-colônias na África. E aí a gente pode dividir em duas realidades distintas, apesar de ser um tema único, mas tem duas realidades distintas, que é quando se trata dos imigrantes lá da África magrebina, ali chamado que é Argélia, Tunísia, o norte da África, Mauritânia, Mauritânia e Marrocos. E que são países que, de certa forma, os imigrantes conseguem se inserir um pouco melhor na sociedade francesa, mas não muito, não é uma coisa tão uniforme assim. E depois a África lá, a África Negra, a subsaariana, que são daquelas colônias de países como Guiné, como Senegal, República Centro-Africana, Mali, que eles têm, ao mesmo tempo que eles têm a facilidade da língua, ao mesmo tempo tem toda a dificuldade, que daí já entra a questão do preconceito racial, da exploração do périplo. Vários filmes já mostraram isso, do périplo que essas pessoas fazem de sair de seus países para ganhar vida. E esse êxodo é levado ou por guerras, aquelas guerras intermináveis, guerras civis que acontecem nesses países, ou para uma chance de vida, assim, né? Sim. Já que muitos desses jovens são educados em francês, falam francês, eles acham que podem ter uma chance de buscar na França, e a gente sabe que não é bem assim. E é muito legal, assim, eu até separei aqui para quem se interessar por essa temática e assistir esse belo filme, ficar com vontade de se aprofundar mais no tema. São 4 filmes aqui que eu tenho certeza que o Roger também viu, que são, não digo referenciais, mas dão um bom painel desse sistema, assim. Um é uma comédia, não chega a ser uma comédia, é uma comédia dramática com um viés mais popular, que é chamado Samba, que é com um ator, esse Omar Sy, que é conhecido depois, ele fez aqueles Intocáveis, e depois, que é um filme que foi um sucesso de bilheteria, depois agora está muito popular na série da Netflix, essa, o Lupin, que ele é um detetive. E que já foi até para Hollywood, já está fazendo Sim, até filme é um cara muito popular, dos assim. mutantes lá, dos X-Men. E ele tem nesse Samba, ele é um imigrante africano que ele chega em Paris e começa a trabalhar como na construção civil e vários bicos, assim. E também, assim como o Suleiman, ele também está sempre às voltas com uma legalização da sua condição que está sempre por vir, mas nunca chega. Então ele é sempre vítima daquelas blitz que as autoridades fazem nos lugares onde ele trabalha, ou nos restaurantes onde ele é garçom, ou nas obras, né, que ele é de operário. E o filme retrata muito essa questão dele com imigrantes de vários países, assim, com quem ele convive. E aí ele acaba sendo ajudado por uma ativista de direito dos imigrantes, que é vivido pela Charlotte Gainsbourg. Tem um outro filme também, que é um pouco mais antigo, que eles chamam Uma Temporada na França. Também num professor que foge com os 2 filhos da guerra na República Centro-Africana, vai para Paris, e às vésperas de conseguir lá uns papéis para ele se legalizar também, acaba tendo algumas reviravoltas, e ele fica ameaçado de ser deportado junto com os filhos. É um filme muito interessante também. E depois tem 2 que eu recomendo fortemente, assim, que são filmes mais, assim, digamos, politicamente mais engajados, assim. Um é O Ódio, que é do... É um filme antigo já, né? É um filme mais antigo, sim. É um filme de 95. Vincent Cassel. E eu acho que foi o primeiro filme, pelo menos, que eu vi, assim, que mostrou essa questão dos subúrbios de Paris, que foi um dos primeiros filmes, sem dúvida. Que depois acabou ficando muito popular, assim, no noticiário, que são aquelas insurreições que volta e meia acontecem lá nos subúrbios de Paris, que incendeia literalmente a capital, assim, que são o pessoal que vivem nos bairros periféricos, que são também carentes de emprego, de educação, e aí são aquelas comunidades que tanto que mistura tudo, né? O pessoal da África do Norte, o pessoal da África Negra, que acabam... E aí é toda uma história de 3 amigos que acabam se envolvendo
num confronto e acabam sendo perseguidos pela polícia, aí tem uma morte no meio, e é um filme muito tenso, assim, ele tem uma escalada de violência. O personagem principal é vivido pelo Vincent Cassel, que acho que é o primeiro filme um dos dele, primeiros filmes do Vincent mais Cassel. que ele ficou mais conhecido, assim. E tem um outro que é a mesma temática, só que mais recente, que é Os Miseráveis, que também trata né? Direção. Trata de confrontos mais recentes, assim, que foram também noticiados aqui que a gente acompanhou bem aqui no Brasil, que foi quando a polícia francesa, num confronto, acabou matando um jovem, e aí provocou uma grande insurreição, assim, desses bairros populares. E aí é muito centrado em vários núcleos de amigos e de grupos, e um deles é formado por policiais, que são dessas próprias comunidades que a polícia francesa coloca ali justamente para facilitar a comunicação com esses jovens. Então, esses policiais ficam muito num fogo cerrado, assim, né? Porque ao mesmo tempo que eles conhecem bem aquela realidade, eles também são o papel do Estado e da lei ali. Isso. Então, assim, eles não são bem vistos por nenhum dos lados e, ao mesmo tempo, tentam se impor ali naquela realidade. É um filme muito tenso, muito bom. E eu complemento as indicações do Marcelo com dois filmes mais recentes que tratam sobre essa temática, mas ainda do ponto de vista dos imigrantes que não chegaram ainda à Europa, que eles estão em trânsito, e que é um calvário, é terrível, um périplo, e muitos deles não chegam. Efetivamente morrem, sucumbem no caminho. Um deles nós conversamos já na semana passada sobre ele, coincidentemente, que é o Em Rumo a uma Terra Desconhecida, filme dirigido por um palestino e que acompanha... Também foi um filme exibido em Cannes, passou daí na quinzena dos realizadores, que é outra mostra importante paralela do Festival de Cannes. E como a gente falou na semana passada, são dois primos que estão em Atenas, na Grécia, tentando conseguir documentos falsificados também, para poder entrar na Europa via Alemanha, né? E eles estão com uma comunidade de outros palestinos, líbios, libaneses, estão lá esperando esse momento. E um outro filme um pouquinho anterior, mas de 2023, que é o Eu, Capitão, um filme italiano do Matteo Garrone, que é um dos diretores mais destacados do atual cinema italiano. Ele acompanha também dois primos, coincidentemente, só que são dois rapazes mais jovens e senegaleses, não são palestinos, lá daquela África, né, abaixo ali do Saara, né, e que eles querem também ir para a Europa via Itália, chegando primeiro à Itália. Aliás, é um caminho, um dos mais comuns, né, desse pessoal que está vindo da África, está indo da África para a Europa, tentando entrar, e é terrível, assim, a história. É um filme que ganhou o Leão de Prata de melhor direção no Festival de Veneza e foi indicado ao Oscar de melhor filme internacional e acompanha esses dois jovens adolescentes passando por coisas terríveis, inclusive um aprisionamento na Líbia em que exigem os seus captores, exigem deles né, dezenas de outros imigrantes que eles liguem para os seus parentes nos seus países natais e que lhes deem dinheiro para libertá-los, senão eles serão mortos. Algo que acontece, que é citado também, inclusive, nesse filme, a história de Suleimani. Ele também diz que foi preso na Líbia enquanto ele estava tentando entrar na Europa e que sofreu esse tipo de achaque de mercenários. Só para complementar, Marcelo, esse universo aqui, eu trouxe alguns dados negócio da imigração lá na França, como realmente é um negócio muito, muito sério e que não pode ser tratado simplesmente como um assunto que seja, sei lá, policial, ou mesmo apenas de política de imigração. Não, é um assunto que faz parte efetivamente da sociedade francesa, dado a importância dessas e a relação histórica e cultural que se tem com as ex-colônias e com as pessoas oriundas dessas ex-colônias. Segundo o Instituto Nacional de Estatística e de Estudos Econômicos lá da França, 10,7% da população total, isso em 2023 deve ter subido, 10,7% da população total da França são de imigrantes.
Você tem ideia, isso é uma, né, é uma multidão. Então, são mais de 7 milhões de imigrantes, 7 milhões e 300 mil, que vivem na França, sendo que desses, 80% eles são da África, tanto do norte quanto na África subsaariana, né? Então, tornando a África o continente que mais tem imigrantes na França, né? 2,5 milhões, então, dos imigrantes desses mais de 7 milhões que tem na França, quer dizer, 2,5 milhões desses imigrantes conseguiram adquirir a nacionalidade francesa, mas outros, né, mais 5 milhões deles não têm essa Sim, e isso se reflete nas questões políticas, né? Cada ano, cada eleição que a gente vê lá, essa ascensão da direita, extrema-direita, é muito pautada em cima da questão dos imigrantes, né? É um discurso. E para complementar, citar um pouco desse diretor. O diretor desse filme é um francês chamado Boris Lojkin. Ele primeiro fez uns documentários no Vietnã, que também é uma ex-colônia, né? Indochina é uma ex-colônia. A gente falou disso também na semana passada aqui no programa. Ex-colônia francesa. Então ele fez 2 documentários para falar também de imigrantes e a questão do legado do imperialismo, do colonialismo francês lá no Vietnã atualmente. E ele fez também. Esse é o terceiro longa de ficção dele, Marcelo. E ele fez um longa de ficção contando a história de uma fotógrafa francesa chamada Camille Lepage, chama-se Camille o nome do filme, e que ela foi morta aos 26 anos, é uma fotojornalista, na República Centro-Africana, registrando daquelas guerras civis lá desse país africano. Curiosamente, a próxima produção desse diretor, Boris Lojkin, vai ser aqui no Brasil. Ele vai fazer uma série de ficção para o canal Arte, que é o canal franco-alemão, sobre o índio, o chamado índio do buraco, o índio Tanaru, que é uma figura que foi o último sobrevivente de uma etnia indígena que era desconhecida e que foi massacrada por fazendeiros e grileiros de terra lá na final dos anos 80, começo dos anos 1990, no sul de Rondônia. Então, é a próxima produção desse cineasta aí, Boris Lojkin. Então, a gente recomenda muito a História de Suleimane, belo filme que está entrando em cartaz nos cinemas aqui do Brasil. A gente vai para um breakzinho, intervalo rapidinho, né, Marcelo? Já voltamos para falar de mais cinema brasileiro daí, Os Dragões. Já voltamos. Estamos de volta aqui com o podcast Cineclube Matinal e a gente vai falar agora de outro filme que está entrando em cartaz nos cinemas, dessa vez exclusivamente no Rio Grande do Sul. Chama-se Os Dragões, é um novo filme do diretor Gustavo Espolidoro e que é inspirado no universo fantástico desse escritor mineiro muito interessante que era o Murilo Rubião, que é um dos precursores do realismo fantástico aqui no Brasil, né? E é um filme curioso, rodado aqui em Cotiporã, interior do Rio Grande do Sul, com um grupo é uma região mais serrana, né? Aqui ao pé da serra, né? Subindo para a Serra Gaúcha, e é protagonizado por um grupo de adolescentes, né? Os personagens são todos adolescentes, que eles estão passando por mutações físicas mesmo, né? Desenvolvendo uns poderes especiais e tem que lidar com isso, além de, claro, lidar com todas as questões que são inerentes a qualquer adolescente, mesmo que não passam por mutações fantásticas, fabulosas. E, né, como a descoberta da sexualidade, da paixão, a aceitação no grupo, as relações com os adultos, na escola, com os pais, busca de identidade. Fala um pouco, Marcelo, sobre esse X-Men da Serra Gaúcha aí. Sim, isso que o Roger falou é verdade, porque essa questão dos dragões, o nome do filme é justamente por isso que literalmente esses jovens estão num processo de mutação física com características de dragões, que é
escamas, dentes fogo. e fogo, literalmente. E é uma alegoria, uma metáfora interessante sobre essa questão da adolescência, né? Essa transformação levada ao extremo. Isso eu acho interessante, Interessante isso, essa né? associação que faz dessas mudanças físicas extremas, né? No caso de adolescentes que estão virando dragões, com as mudanças comuns da idade, né? E o que é bacana, assim, no filme é essa ambientação, assim, a gente tá vendo, quem estiver assistindo com vídeo, vê aí o Rio das Antas, porque Cotiporã fica nessa região ali na serrana de colonização italiana, e os jovens, eles são bem característicos, eles misturam o português com as expressões do dialeto vêneto, assim, que é dos colonizadores ali daquela parte ali do estado. E todos os jovens, aliás, todo o elenco do filme é um elenco amador. Eles são de um grupo de teatro, a grande parte deles lá, que se chama Arte em Cena, que é um grupo local de teatro que emprestou, assim, tanto adultos, mas principalmente os jovens da comunidade para fazer parte do filme. E isso dá, ao mesmo tempo que dá um sabor especial, assim, de autenticidade, também é o risco de comprometer a parte dramática, assim, né? Porque a gente percebe, assim, que são jovens sem grande experiência. Então, em certas cenas, assim, mais... digamos, intensas, acusam, assim, essa falta de experiência na impostação, na falta de naturalidade, assim, mas eu acho válido, assim. Uma coisa que é bacana é a conexão que o Spolidoro faz com um filme que, para mim, é um dos grandes filmes, não só do cinema gaúcho, mas do cinema brasileiro, assim, que é o Morro do Céu, que é um filme que ele fez nessa mesma comunidade, porque, só um parênteses, ele conhece muito bem a região, porque a avó dele era dessa cidade ali de Cotiporã, e ele frequentava muito ali na infância, então tem muitas coisas biográficas dele. Nesse Dragões, ele já falou que tem coisas ali de personagens que misturam várias facetas dele, de amigos, assim. Então, no Morro do Céu, ele acompanhou esses jovens, só que num registro muito interessante que combinava documentário com ficção. É um registro meio híbrido, né? Então funcionava eles assim. Encenam o próprio cotidiano, né? Sim. Então fica muito... É interessante. Inclusive o protagonista, que era o Bruno Stort, que era o rapaz, que até ele estava escalado para fazer o Dragões, ele acabou falecendo num acidente. E ele era desse mesmo grupo de teatro. E no filme, no Morro do Céu, funcionava assim por causa desse registro híbrido, porque o ator, tu não sabia ali que ele estava vivendo a realidade dele mesmo ali, com seus pais, na lida doméstica, no dia a dia, com a sua família, com seus amigos. Então, eu acho que o Spolidoro voltar a esse universo é muito interessante, só que eu acho que tudo que funcionou no Morro do Céu, do registro, não funciona tão bem nos Dragões. Mas é um filme muito bonito, assim, ele tem uma fotografia que é o Bruno Spolidoro, que é o... Desculpa. Não, Bruno Polidoro. Bruno Polidoro. Isso é Polidoro com Polidoro. Exatamente. Tá? O Bruno Polidoro é um dos grandes diretores de cinematografia que surgiu aqui no estado, faz muitos longas bacanas e o tom, a fotografia que ele encontrou nesse filme eu acho muito bacana, tanto nas cenas de natureza ali na região do Rio das Antas, ali na floresta, quanto as ambientações, tem muitas cenas de escuro, iluminadas, assim, com velas e iluminação natural, assim, que eu acho que tem um registro muito, muito bonito, assim. Eu acho que ele é um filme, porque o Spolidoro, ele persegue muito esse público infanto-juvenil. Ele está se especializando, ele não começou, inclusive, voltado para esse. É curioso porque ele é um realizador, né, Marcelo, que veio numa onda lá no começo dos 90 de super-oitistas, né? Que era uma retomada do Super 8, está fazendo curtas-metragens em Super 8, e ele tem mais de 20 curtas-metragens, e depois, claro, foi
foi mudando os suportes, né? Passando por 16mm, 35mm, digital, etc. E também foi para o longa-metragem e fez um filme que também é um dos filmes muito interessantes, um dos filmes mais interessantes do cinema contemporâneo brasileiro, que é o Ainda Orangotangos. É uma adaptação de uma novela do escritor Paulo Scott, mas ele faz, o Espolidoro, um plano sequência, né, de mais de 80 minutos, né, 81 minutos, plano sequência, né, lembrando, é uma sequência sem cortes, né, então que a câmera, tudo que vai... E não é apenas uma cena alongada. Nesse filme, ele circula pela cidade, por Porto Alegre, o filme é rodado na capital gaúcha, dentro de ônibus, desce do ônibus a câmera, e os atores, as coisas vão acontecendo, mudam os atores, as cenas, é uma série de cenas. Então é bem diferente do que depois ele acabou começando a se inclinar nos últimos anos. Então ele fez, antes esse filme... acabou estreando antes, mas até foi realizado depois dos Dragões, que é Uma Carta para Papai Noel. Filme muito simpático, de Natal, mais público infantil. Ele tem 3 séries de TV também voltada para o público infanto-juvenil, como Ernesto, o Exterminador de Seres Monstruosos, que também tinha essa questão de monstros, etc. Então é legal que ele se volte, né, Marcelo, para essa... eu acho que é um público que é ainda pouco explorado, explorado no sentido de, não gosto de usar esse termo, esqueçam explorado, pouco contemplado, digamos, muito pouco, pelo cinema brasileiro, que é o público infanto-juvenil. A gente já tem vários filmes legais, como esses da Turma da Mônica, agora. São muito poucos, né? Os DPA, né? Os Detetives do Prédio Azul, também os filmes da série Castelo Rá-Tim-Bum, mas ainda... é muito pouco e muito recente, sabe? Porque não é fácil, as pessoas acham, eu já falei com vários diretores assim que miram nesse público, não é nada fácil, é um público muito exigente, talvez por ser muito exposto, assim, cada vez mais a questão do audiovisual, né? Não é fácil tu entrar nesse universo. E uma coisa, Roger, que é muito interessante, já que tu falou do Ainda Orangotangos, destacando essa questão do plano sequência, ele foi feito numa época que é o filme de 2007, que essas questões técnicas ainda não estavam no nível que está hoje. Então, sem dúvida. Era uma dificuldade enorme, assim. Eu me lembro que trabalhando ali pela Zero Hora, eu acompanhei uma das tentativas, se eu não me engano, foram 6 tentativas. 6 ou 7, né? De fazer e para achar que valesse. E curioso é que esses dias eu vi o Espolidoro comentando que em função do sucesso da série Essa Adolescência... pois é. Começou a se falar do Ainda Orangotangos, pelo pioneirismo, de ter sido um filme brasileiro feito em plano de sequência, e ele estava estranhando que o número de acessos que estava tendo o filme online, era pelo trailer ou comentários, assim, tinha sido uma coisa fora da curva total, assim, né? Tudo por causa do Adolescência, porque muitas matérias que falaram do plano sequência do Adolescência, começaram a dar como exemplo, citar o filme gaúcho Ainda Orangotangos, que também foi feito numa sequência, tá? E isso foi bacana, assim, deu uma... E vocês podem ouvir, eu acho que talvez tenha sido o nosso primeiro ou segundo programa, a gente comentou, né, sobre essa série, então pode recuperar aí nas plataformas, ouvir um pouco mais sobre essa série bacana aí em plano sequência, né? Sim. E, novamente, o gaúcho adora dizer isso, né? A gente estava antes da adolescência, já tínhamos ainda Orangotango. Melhor em tudo. Melhor em tudo. E só para lembrar, Marcelo, algo interessante e que tem a ver com... E eu acho isso também muito meritório, muito legal do Espolidoro e da produtora, né? Que é a Lança Filmes, que está lançando o filme, como eu disse, primeiramente no Rio Grande do Sul e depois vai estrear em outras praças do Brasil. O Espolidoro é professor. Tá? Ele é professor de cinema, de audiovisual em faculdades, dá cursos, etc. Então é legal que Os Dragões, eles colocaram também, embalaram num projeto chamado O Despertar dos Dragões, que é para incentivar
o pessoal do ensino, ensino fundamental e do ensino médio, né, a galera mais adolescente, a ir ao cinema. Ir ao cinema em grupo, as escolas, né? Então é todo um projeto para que o pessoal vá no grupo, meio na contramão dessa ideia de tu vê no teu celular, no teu computador as coisas sozinho e não compartilha dessa coisa legal que a gente adora, principalmente aqui no Cineclube. A gente, né, criou esse podcast até por conta disso, né? A gente adora compartilhar as ideias, as percepções, a sensibilidade sobre cinema, porque a gente acredita que cinefilia e o cinema ele constrói identidade, constrói um arcabouço simbólico muito legal que é construído em conjunto, né? Então, esse projeto tem essa ideia e é interessante, né, Marcelo, que o Rio Grande do Sul tem 37 cidades, parece, que tem cinema, tá? O que é muito pouco, né? Afinal, nós temos... Mais de 400 municípios, né? Nós temos, eu acho que quase 400. 420 era uma época, 419. Antes eu achava que era menos, um pouco mais bom, de qualquer maneira, né? Grande, é um número alto. E desses 37 que tem cinema, 11 estão confirmados que o filme vai estrear. Então, é legal, assim, Os Dragões... E aliás, a gente está falando, né, da coisa do nicho, o filme brasileiro para jovem, adolescente, ainda é um nicho menos contemplado, talvez, do que o filme para crianças, né? O filme mais infantil até tem já tem uma produção mais ampla. A gente citou aqui, né? Todos que eu tinha falado, DPA, Castelo Rá-Tim-Bum, Turma da Mônica, é para o pessoal mais né, infantil, público mais infantil. O público jovem, esse entre o adulto e o infantil, fica carente de produções brasileiras. Vai ter que ver filme de Marvel, de super-herói, porque não tem filme brasileiro. Então vamos ver Os Dragões, que é legal, né? Dá uma chance pro cinema brasileiro. Isso aí. É isso? Bom, nós vamos pro intervalo para falar, já citei aqui Marvel, não sei o que, nós vamos de blockbuster agora, porque a gente também gosta de um cinema pipoca, mas é daqui a pouco, depois do intervalo. Já voltamos. E a gente está de volta aqui com o Cineclube Matinal e, conforme o prometido, agora é a hora da pipoca. Vamos para Missão Impossível. O acerto final é o 8º e anunciado como o último, né? Filme dessa franquia de sucesso que estabeleceu o Tom Cruise como um dos grandes, se não o maior astro de Hollywood nos últimos 30 anos, né? O primeiro filme dessa série é lá de 1996, o lançamento, e agora chega ao final, então, essa história que foi dividido, né, Marcelo, em duas partes, digamos, esse último filme. Esse é o mais longo de todos, né? O anterior já tinha sido mais longo, tinha 2 horas e 43 minutos. Esse agora tem 2 horas e 49 minutos. É uma correria, que a gente fala assim, é uma correria incrível e uma sequência de eventos alucinantes, muita ação, totalmente implausíveis, uma história meio difícil até de entender, porque o inimigo principal, porque sempre tem os inimigos coadjuvantes da história, mas o inimigo central é a inteligência artificial, chamada A Entidade, uma inteligência autogenerativa, que adquiriu uma autonomia tamanha que vai dominar o mundo, sempre domina o mundo, né? Antes eram os malvados, né? Os cientistas malucos e os autocratas, sei lá, queriam dominar o mundo, agora é a inteligência artificial. E bem, essa inteligência artificial está tomando o controle dos arsenais nucleares de todos os países que têm ogivas, né? Atômicas, então são 9 países, né? E ele está tomando conta, e o Ethan Hunt, né, o agente interpretado pelo Tom Cruise, e com a sua equipe, a equipe do IMF, o FMI, né, a Força Missão Impossível, eles têm que parar lutar contra uma inteligência artificial que domina absolutamente tudo, né,
todos os canais de comunicação, etc. Eles têm que agir de uma forma meio analógica. E, claro, tem vilões humanos, né? O principal é um chamado Gabriel, que é vivido pelo ator Esaí Morales, que surgiu lá no tempo de La Bamba, lembra? Sim, E ele tá muito bem, o Esaí Morales, como o vilão. Ele já era o vilão na parte anterior, né, desse filme, na primeira sequência. E é dirigido novamente pelo Christopher McQuarrie, que é um diretor que virou grande parceiro do Tom Cruise. Tom Cruise é produtor, ele tomou as rédeas dessa série. É ele que manda na série e ele que faz, diga-se passar, praticamente todos, ou pelo menos alguns dos mais arriscadas sequências de dublê de ação, é ele mesmo que faz. Ele dispensa dublês, e isso é uma característica da série. Aliás, desde o começo, o Tom Cruise gosta de fazer isso. O Christopher McQuarrie, esse diretor, já dirigiu 4 filmes dessa série, os 4 últimos filmes da série Missão Impossível é realizado por ele, e dirigiu também o Top Gun Maverick, né, que foi um filme lançado em 2022, que é retomando também um filme antológico da trajetória aí do Tom Cruise, também foi dirigido por ele, né? E no Top Gun, o Tom Cruise também fazia uma série de sequências arriscadíssimas. E nesse último aí, Marcelo, o Acerto Final, ele retoma um pouco, né? Porque para poder entender como eles anunciam como o último filme, tem rápidos flashes de praticamente todos os filmes da série. E tem muitas sequências, claro, que são rodadas para esse filme e que são incríveis, que é o Tom Cruise mesmo que faz, e algumas submarinas, né? Criaram um submarino, uma réplica do submarino, e ele embaixo d'água, o Tom Cruise tem que atuar com uma roupa especial desenvolvida especialmente para esse filme. Dizem que demorou 2 anos para fazer a tal da roupa, etc. Mas o que é mais impressionante nesse filme é a sequência final, que é uma briga nos céus entre o Tom Cruise, o Ethan Hunt, né, e o Gabriel, esse inimigo, os dois em monomotores, e Tom Cruise pula de um para outro, aquelas coisas, e é tudo o Tom Cruise mesmo que faz, assim. Então é realmente de tirar o fôlego. As sequências de ação são impressionantes, são incríveis, mas o filme é muito implausível, até para os padrões desse tipo de filme, assim, de ação. É tudo muito hiperbólico, muito... A duração já é intimidadora. Já é intimidadora. Né? Apesar de que passa meio rápido, né? Porque tanta ação, tanta correria, que não chega realmente a ser tão arrastado. O filme não é exatamente arrastado, mas é que a gente acaba... Eu, pelo menos, já tenho em boa parte desses filmes da série do Missão Impossível, a gente desconecta um pouco da história, porque não dá para acompanhar e não dá para dar credibilidade para a série de eventos que estão acontecendo, e como as figuras conseguem, os personagens, tanto a turma ali dos mocinhos lá da Força Missão Impossível, quanto dos vilões, conseguem escapar de coisas absurdas, né? Mas o que vale realmente é o show de imagens e de efeitos e de situações absurdamente catastróficas que são colocadas para esses personagens e que eles miraculosamente conseguem driblar. Tu gosta do Missão Impossível, da série? Eu gosto, mas fui desgostando mais à medida que foram esticando, né? Esticando demais. Porque eu já era muito fã da série, né? A série de TV que deu origem à franquia, ao filme. Sim. Acho que foi uma transposição muito bem feita, assim. Tanto que os 2 primeiros filmes da série são assinados por 2 grandes cineastas, né? Que é o primeiro é o Brian De Palma, primeiro Missão Impossível, e o segundo é do John Woo, que é o cineasta chinês, aquele especialista em filmes de ação, que também foi para Hollywood e se deu muito bem. É verdade, são 2 baita diretores. A questão, assim, que eu acho que a série foi acompanhando a própria evolução do cinema, desse tipo de filme de blockbuster, assim, porque esses primeiros filmes ainda tava, digamos, na medida do possível, mais pé no chão.
assim, dentro tanto da questão da trama, quanto a questão dos efeitos visuais. À medida que começou essa overdose de efeitos especiais, de computação gráfica, de tu não saber, de cenários virtuais, assim, eu acho que ela acabou incorporando, assim, tudo, a pior parte desses filmes que são genéricos hoje de filmes de ação. Mas eu acho que mesmo assim ela conseguiu manter um padrão que nem o James Bond, assim, que conseguiu sempre se renovar. Nessa última safra, assim, que o James Bond já trocou de protagonista várias vezes e a franquia conseguiu se manter, entre altos e baixos, conseguiu se manter assistível e digna, assim. E eu acho que o Tom Cruise empresta todo o carisma dele, assim, para a série, para manter ela como também no atual quadro da produção de cinema de ação, assim, que tantos horrores que a gente assiste, assim, principalmente agora que o foco muito está nas plataformas de streaming, e cada semana chega a 3, 4 filmes desses modelos de ação que tentam imitar essa levada, assim, de James Bond, do Missão Impossível, do Bourne, lá, que é aquela série que eu acho bem bacana também, com o Matt Damon. Isso, Identidade Bourne. Identidade Bourne, a franquia. Só que acabam sendo esses genéricos dos genéricos, né? Então, eu tô bem animado. Acho legal o Tom Cruise investir. Eu gostei muito do Top Gun Maverick, acho que ele conseguiu retomar o Top Gun Maverick conseguiu retomar um personagem bacana num filme que foi legal, né, no fim das contas. Sim. Eu acho interessante, Marcelo, isso que tu apontaste, que no final das contas, sem dúvida, pesa a favor tanto do Top Gun Maverick, mas especialmente do Missão Impossível, é que são filmes que trabalham nessa faixa de filme blockbuster, pipoca, praticamente de super-herói, mas eles têm a questão do fator humano é bastante forte. Eu não estou dizendo exatamente da história, porque as histórias, como eu disse, às vezes ficam muito rocambolescas e muito cheias de clichês. É o caso que quando não está em ação, os diálogos de nós somos a soma das nossas decisões na nossa vida. Esse tipo de frase meio clichê, não é isso que eu digo humano, mas é algo mais simples, que é mostrar o ator fazendo aquilo mesmo que a gente está vendo, ou contracenando com outros seres humanos. A gente está num ponto que talvez esse tipo de filme está tão desconectado de uma materialidade que esse tipo de apelo já é suficientemente forte para ganhar a nossa simpatia. Se a gente vê esses filmes de super-heróis, né, Marcelo, que mal tem eu imagino que o ator fica lá brigando quando filma, né, uma sala toda verde, cheia de pontos de luz, onde vão ser feitos depois os efeitos especiais, contracenando, brigando, conversando com nada, né, com figuras que vão ser colocadas digitalmente na pós-produção do filme. Então, quando a gente vê um ator atuando e mesmo brigando, né, mas aquilo sente-se, puxa, é ele mesmo que está ali, etc. Isso gera uma simpatia. E mesmo que a história seja, como eu disse, mirabolante e absurda, a gente se engaja mais, né? Para mim, me remete muito essa figura do Ethan Hunt, desse personagem aí do Tom Cruise, ao Indiana Jones, por exemplo, né? Porque a gente compra que, por mais absurdo que sejam as coisas que Indiana Jones fazia, como é que ele se salva? Tem uma coisa nostálgica ali de ver né, um sujeito, ele mesmo fazendo, enfrentando aqueles desafios, e aí eu concluo aqui, e o curioso, eu acho que certamente não é gratuito, Marcelo, que é a última sequência de ação, e que é, como eu disse, mirabolante, vertiginosa desse filme Missão Impossível, Acerto Final, se dá entre dois monomotores, né? Os dois personagens estão pilotando monomotores, uns teco-tecos dos anos 30. Então, por isso que não foi gratuito que eu citei também os Caçadores da Arca Perdida, Indiana Jones, porque remete
a esses primórdios do cinema dos anos 20, os anos 1930, em que os efeitos especiais praticamente recentes tinham que fazer mesmo, e os atores ou os dublês se arriscavam. Então, eu acho que tem toda uma questão tecnológica nesse filme, IA e computadores, hipercomputadores, etc. Mas, no final das contas, são dois caras brigando, trocando tapas nas asas de aviões monomotores, né? Que não pode ser algo mais dos anos 1920 do que isso. E eu tenho, só para também encerrar, uma teoria que pode ser totalmente furada, mas é uma teoria, que são os últimos filmes de gerações de atores que o público se acostumou, uns já se aposentaram, outros estão às vias que eu acredito que esse tipo de filme daqui a alguns anos não vai mais ser centrado na figura do ator, do carisma, como a gente se acostumou a ver com o Harrison Ford, Indiana Jones, o Bruce Willis na série Duro de Matar, o Tom Cruise aí no Missão Impossível. Porque esses filmes se tornaram tão genéricos que os atores que vêm pela frente, eu duvido, assim, que... eu não vejo hoje, assim... aquele tipo de ator que vai levar a gente ao cinema, ao filme. A pessoa vai pela franquia, pela coisa, mas não tem mais essa ligação que a gente desenvolveu. A gente, que eu falo, é não só a nossa geração, mas gerações passadas e alguns mais novos, com o ator da franquia, como se teve com Stallone, como se teve com Schwarzenegger, com Bruce Willis, com Tom Cruise. Por exemplo, se o 007 voltar, o James Bond... Eu não sei que ator vai poder ter o carisma que todos os outros já tiveram. O Daniel Craig já foi muito contestado, apesar de eu achar legal os filmes dele. Mas, assim, eu tenho essa teoria que a figura humana está se dissipando nessa overdose de filmes, de ação, de efeitos especiais, de não ter mais para quem torcer assim, no futuro, no cinema comercial do futuro. Assim. Mas eu acho que enquanto Tom Cruise se dispuser a se pendurar... em asa de avião, se jogar de helicóptero... Sim, e ele tá bem, né? Cara, 62 anos. Velho. Ele, quando fez o primeiro filme, ele tinha 33. Sim. Tá? No primeiro filme dessa série aí. Vai até os 80, tranquilo. Eles dizem que termina, mas olha, sem dar spoiler, o final mesmo do filme... não necessariamente indica que terminou a série, tá? Então fica a dica aí, talvez. E, cara, aos 62 anos ele tá muito bem. Sim. Então, enquanto ele tá sempre correndo também, sempre tem a cena clássica do filme, ele correndo, desabalado a carreira, tem essa cena. Quando ele tiver fôlego para correr, eu acho que é legal. Eu acho bacana Tom Cruise seguir aí, fazendo, ainda é um ser humano na tela, fazendo filme de ação que a gente gosta também, não só filme cabeça. Sim. Marcelo, esse foi o podcast, então, do Cineclube Matinal, mais uma edição, que é uma produção da Matinal, em comemoração aos seus 6 anos, e é uma realização feita em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região, e também com os Cine Bancários. O programa é gravado aqui no Estúdio Hall, aqui em Porto Alegre. Tem roteiro e apresentação minha, Roger Lerina, e do Marcelo Perrone. Produção é da Luísa Kiefer, Felipe Speck e da Laís Escher. Na técnica, o nosso Ethan Hunt, nosso Tom Cruise aqui dos botões e vídeos e áudios é o Diego Dornelles. Produção de comunicação do Sindicato dos Bancários é da Aline Adolfs e a direção de comunicação é do Sérgio Hoff. Siga então o perfil do Cineclube Matinal no Spotify e na Apple Podcast. Toda quinta-feira você tem um novo episódio para acompanhar novidades e histórias do mundo do cinema. Então, a Matinal é uma associação sem fins lucrativos de jornalismo e cultura. Só existe porque recebe apoio financeiro de leitores, leitoras e ouvintes. Então, para fazer parte desse grupo de pessoas muito bacanas que nos apoiam, acesse matinaljornalismo.com.br/assine. Se você ainda não recebe, então, Matinal todos os dias, cadastre-se gratuitamente no nosso site, daí vai receber no e-mail as notícias que importam sobre Porto Alegre, que é a nossa região. É isso aí, Marcelo. Valeu. É isso aí, Roger. Isso aí, pessoal. Até a próxima quinta. Tchau. Tchau.